Olá, pessoal! Vamos agora resolver uma questão bem interessante que trabalha o tema defeitos do negócio jurídico. Um tema muito importante que vai auxiliá-lo nessa prova de primeira fase. Acompanha comigo aqui na tela. Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo grau de escolaridade, foi obrigada a celebrar contrato particular de assunção de dívida com o banco FDC SA, reconhecendo e confessando dívidas firmadas pelo seu marido, esse já falecido, e que não deixara bens ou patrimônio a inventariar. O gerente do banco ameaçou Lúcia de não efetuar o pagamento da pensão deixada pelo seu falecido marido, caso não fosse assinado o contrato de assunção de dívida. Considerando a hipótese acima e as regras de direito civil, assinale a afirmativa correta. Gente, temos aqui um verbo utilizado pela questão que vai definir todos os seus contornos. O verbo ameaçou. Se ligue. Toda vez que uma pessoa ameaça outra, estamos diante do vício chamado coação. Coação é toda ameaça capaz de incutir no espírito da vítima um fundado receio de dano. Não apenas ameaça de morte, ameaça de estupro, ameaça de lesão corporal, mas também ameaças de cunho patrimonial. Então, se o gerente de um banco ameaça uma correntista de não efetuar o pagamento de uma pensão, tecnicamente ele está coagindo ela a celebrar algum tipo de negócio. No caso específico, o negócio de confissão de dívida. Se ela não assinar esse negócio, tecnicamente, o banco não efetuará o pagamento da sua pensão. Isto é uma ameaça. Ameaça que, caracterizada como coação, vai infirmar o negócio jurídico praticado por Lúcia. Lembrando sempre que a coação, assim como os demais vícios de vontade, vão tornar o negócio anulável. Portanto, coação é causa de anulabilidade. E o prazo decadencial para a propositura da ação anulatória é de 4 anos, contados do dia em que a coação cessar. Do dia em que cessa a coação, contam-se aí os 4 anos para a propositura da ação anulatória. Tudo isso são subsídios que nos ajudarão, certamente, a responder esta questão. Comecemos com a letra A. O contrato particular de assunção de dívida assinado por Lúcia é anulável por erro substancial, pois Lúcia manifestou sua vontade de forma distorcida da realidade, por entendimento equivocado do negócio praticado. Gente, erro substancial que vem previsto pelo artigo 138 do Código Civil tem a ver com o falso conhecimento da realidade. Erro substancial é isso, é o falso conhecimento da realidade. É o agente que, por exemplo, compra um anel achando que é de ouro e depois descobre que o anel é de bijuteria. Erro substancial. Não foi o que aconteceu com Lúcia. Lúcia foi ameaçada. Ela sofreu a incidência de uma coação. Por isto, falsa a proposição A. Passemos agora à proposição B. O ato negocial celebrado entre Lúcia e o banco FDC é anulável por vício de consentimento, em razão de conduta dolosa praticada pelo banco, que ardilosamente falseou a realidade e forjou uma situação inexistente, induzindo Lúcia à prática do ato. Gente, não houve nenhum induzimento doloso do banco. Dolo acontece quando o banco, utilizando-se de malícia, de má-fé, induz a vítima ao engano. É o que reza o artigo 145 do Código Civil. Percebam que a nossa amiga Lúcia, ela foi ameaçada. E na hora em que ela é ameaçada, ela passa a sofrer a incidência de coação e não de dolo. Por isto, equivocada a proposição B. Vejamos agora a assertiva C.
O instrumento particular firmado entre Lúcia e o banco FDC pode ser anulado sob fundamento de lesão, uma vez que Lúcia assumiu obrigação excessiva sobre premente necessidade. Gente, lesão é quando a pessoa, por necessidade, por inexperiência, contrata em condições desproporcionais. É o que reza o artigo 157. Lesão pressupõe premente necessidade ou inexperiência de quem contrata. No caso de Lúcia, ela não agiu por premente necessidade, nem tampouco por inexperiência. Pelo contrário, ela foi ameaçada. Portanto, o vício que ataca o negócio jurídico firmado por Lúcia é o vício da coação e não o da lesão. Equivocada a letra C. E por último, vejamos a proposição E. Aliás, a proposição D, perdão. O negócio jurídico celebrado entre Lúcia e o banco FDC é anulável pelo vício da coação, perfeito, uma vez que a ameaça praticada pelo banco, ela foi iminente e atual, grave, séria e determinante para a celebração da avença. Perfeito, é exatamente o que reza o artigo 151 do Código Civil. Artigo 151, que nos fornece esse conceito de coação. Correta a proposição D. Vejamos agora a próxima questão. João, credor quirografário de Marcos, em R$150 mil, ingressou com a ação pauliana, com a finalidade de anular ato praticado por Marcos que o reduziu à insolvência. João alega que Marcos transmitiu gratuitamente para seu filho, por contrato de doação, propriedade rural avaliada em R$200 mil. Considerando a hipótese acima, assinale a afirmativa correta. Percebam, Marcos, para se eximir do pagamento de uma dívida, transferiu um imóvel para um filho. E ao transferir ao imóvel para o filho, ele ficou insolvente, ele ficou sem condições financeiras de pagar aquilo que devia. De certa maneira, o ato praticado por Marcos se deu em fraude contra credores. Fraude contra credores, que acontece toda vez que o devedor insolvente ou na iminência de se tornar insolvente pratica atos capazes de reduzir seu patrimônio em prejuízo dos seus credores. Então, se o devedor já é insolvente ou está na iminência de se tornar, vindo ele a praticar atos que impliquem dilapidação patrimonial, esses atos se dão em fraude contra credores. Exemplo típico, o cara que deve na praça e ao invés de pagar suas dívidas, transfere seus bens para o nome dos filhos. Fraude contra credores. Vejamos as proposições. Letra A. Caso o pedido da ação pauliana seja julgado procedente e seja anulado o contrato de doação, o benefício da anulação aproveitará somente a João, cabendo aos demais credores, caso existam, ingressarem com a ação individual própria. Gente, a ação pauliana nada mais é do que a ação que busca anular o ato praticado em fraude contra credores. Perfeito. E o efeito da sentença que julga procedente a pauliana é erga omnes. Significa, ela vai favorecer a todos os credores. É o que diz o artigo 165 do Código Civil. Artigo 165, de acordo com esse artigo, uma vez anulado o ato fraudulento, a vantagem dele resultante deve reverter em proveito do acervo onde se executará o concurso de credores. Logo, todo o concurso de credores, todos os credores, serão beneficiados pela sentença favorável proferida em sede de ação pauliana. Percebam que a letra A, ela fala o contrário. Joga na tela. Ela fala que o benefício da anulação aproveitará somente a João, quando, na verdade, esse benefício aproveita a todos os credores.
Equivocada a proposição A. Passemos agora à letra B. O caso narrado traz hipótese de fraude de execução, que constitui defeito no negócio jurídico por vício de consentimento. Na verdade, nós não temos fraude de execução. Nós temos fraude contra credores. A diferença é sutil. Na fraude à execução, o ato é praticado no curso de uma ação judicial. Então, se já existe ação judicial tramitando e no curso do processo o devedor dilapida seus bens, esses atos se dão em fraude à execução. Quando, porém, o ato é anterior ao processo, cabível falar em fraude contra credores, na forma do artigo 158 do Código Civil. Equivocada, portanto, a proposição B. Vejamos a letra C. Na hipótese de João receber de Marcos, já insolvente, o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará João obrigado a repor, em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. De fato, existe uma modalidade bem peculiar de fraude contra credores, que nós chamamos de pagamento antecipado de dívida. Pagamento antecipado de dívida. O que é isto? Isso é quando o devedor tem vários credores quirografários e, por não possuir patrimônio suficiente para pagar a todos, o que é que ele faz? Ele antecipa o pagamento para alguns, para beneficiar aqueles que são seus queridinhos, que são seus peixes. Estão percebendo? Ele deve a A, B, C, D e E. Mas como é amigo de A e de B, ele antecipa os pagamentos a A e a B, prejudicando com isto C, D e E. Então essa modalidade de fraude que existe no Código Civil, nós chamamos de pagamento antecipado de dívidas, prevista pelo artigo 162. E toda vez que o devedor insolvente antecipar o pagamento de dívida, de sorte a beneficiar algum ou alguns credores quirografários, o artigo 162 determina que esses credores que receberam pagamento antecipado do devedor insolvente, eles ficam obrigados a repor, em proveito do acervo de credores, aquilo que receberam. Correta, portanto, a proposição C é só marcar. Passemos agora à letra D. João tem um prazo prescricional de 2 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico fraudulento, contado do dia em que tomar conhecimento da doação feita por Marcos. Na verdade, o prazo é decadencial. E decadencial de 4 anos. É o que reza o artigo 178, inciso 2º do Código Civil. Por isto, falsa a proposição D. Passemos agora à próxima questão. A respeito das diferenças e semelhanças entre prescrição e decadência no Código Civil, é correto afirmar: letra A. A prescrição acarreta a extinção do direito potestativo, enquanto a decadência gera a extinção do direito subjetivo. Atenção aqui. A principal diferença entre prescrição e decadência é que a prescrição extingue a pretensão. Prescrição extingue a pretensão, ao passo que a decadência extingue o direito potestativo. Para melhor compreensão, acompanha comigo aqui na tela. Vamos começar falando sobre prescrição. Gente, todos nós somos titulares de direitos subjetivos. Direitos subjetivos que se interpretam como direitos de exigir de outrem o cumprimento de uma prestação. O direito que eu tenho, que me permite
exigir de outra pessoa que satisfaça uma prestação se chama direito subjetivo. Perfeito. Se essa outra pessoa satisfaz a prestação devida, é porque o meu direito subjetivo ele foi honrado. É porque a obrigação foi cumprida. Entretanto, se essa outra pessoa descumpre a prestação a que estava obrigada, ela viola o meu direito subjetivo. Teremos aqui um direito subjetivo, joga na tela, violado. E violado por conta da recusa da outra parte em cumprir a prestação a que estava obrigada. No exemplo, eu empresto 5 mil reais a João e João não me paga o valor emprestado. Então ele viola o meu direito subjetivo. E toda vez que o direito subjetivo é violado, essa violação faz nascer uma pretensão. Joga na tela. A violação faz nascer uma pretensão que se define exatamente pela exigibilidade do direito subjetivo que foi violado. Aquele direito violado, ele se torna exigível, e exigível por conta da ofensa que sofreu. Perfeito. Acontece que essa exigibilidade, ela deve ser alvo de uma ação judicial. A ação que vai levar ao conhecimento do juiz a pretensão da parte lesada. A parte lesada, ela leva ao Poder Judiciário, por intermédio da ação judicial, a sua pretensão, a fim de que o juiz possa decidir a demanda. Acontece, meus amigos, que para propor ação judicial, a parte deve observar um prazo. Tem prazo para isso. E se o prazo da ação transcorre sem a sua propositura, se a parte lesada deixar o prazo da ação transcorrer sem propô-la perante o judiciário, a sua pretensão prescreve. Joga na tela. Pretensão prescreve em virtude do transcurso do prazo de propositura da ação judicial. Então é aqui que entra a prescrição. Ó. Prescrição é a perda da pretensão diante da inércia da parte em propor a ação judicial em tempo hábil. Vamos agora raciocinar em termos de decadência. Aqui na tela. A decadência é diferente. Por quê? Porque decadência ela vai pressupor o chamado direito potestativo. Direito potestativo que nada mais é do que o direito de criar, modificar ou extinguir uma relação. Esse é o seu conceito. Direito de criar, modificar ou extinguir uma relação. Então, se, por exemplo, a pessoa pratica um ato viciado por coação, cria-se, em seu favor, o direito potestativo de anular esse ato jurídico. Anulação nada mais é do que a desconstituição de um ato viciado, de um ato anulável. Isso faz com que, portanto, o direito de pleitear a anulação, de desconstituir aquele negócio, seja um direito potestativo. Acontece que para propor ação anulatória, nós temos um prazo. Se for coação, 4 anos. Nós vimos isso lá no artigo 178. De sorte que, uma vez transcorrido o prazo para a propositura da ação, sem que a ação seja proposta, aquele direito potestativo, aquele direito de anular o negócio, ele sofre decadência. Portanto, decadência, aqui na tela, é a perda do direito potestativo face à inércia do seu titular. Voltando para a questão. A questão coloca na letra A que prescrição acarreta a extinção do direito potestativo. Falso. Quem acarreta a extinção do direito potestativo é a decadência. E na sequência, enquanto a decadência
gera a extinção do direito subjetivo, também está falso. Na verdade, decadência extingue direito potestativo. Equivocada a proposição A. Vejamos a letra B. Os prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos, enquanto os prazos decadenciais legais não se suspendem ou interrompem, com exceção da hipótese de titular do direito absolutamente incapaz, contra o qual não corre nem prazo prescricional, nem prazo decadencial. Primeiramente, prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos. Repitam comigo. Prazos prescricionais podem ser suspensos e interrompidos. Claro que podem. O nosso Código Civil, ele considera várias hipóteses, várias situações que podem suspender, que podem interromper os prazos de prescrição. Se quiserem fazer um passeio no Código Civil, leiam os artigos 197, 198, 199 e 202. 197, 198, 199 e 202. Esses artigos eles nos trazem várias causas que suspendem e que interrompem o prazo prescricional. Para ficarmos em alguns exemplos, não corre prescrição contra ausentes do país a serviço público, não corre prescrição contra absolutamente incapazes, não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, tem vários casos. Já no artigo 202, está lá, a prescrição é interrompida por despacho do juiz que manda citar o réu, é interrompida pelo protesto, é interrompida pela apresentação do título em inventário, etc. Então o nosso código realmente contempla, nesses artigos, causas suspensivas e causas interruptivas dos prazos prescricionais. Já os prazos decadenciais são diferentes. Os prazos decadenciais, eles não se suspendem nem se interrompem. Os prazos decadenciais não estão sujeitos a causas suspensivas nem a causas interruptivas. É o que reza o artigo 207 do Código Civil. De acordo com o artigo 207, não se aplicam a decadência as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, exceto uma. Essa exceção encontraremos no artigo 208 do Código Civil. O artigo 208 manda que se aplique à decadência o 198, inciso 1º, que fala exatamente que não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Ora, esse dispositivo 198, inciso 1º, que fala que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz, ele seria aplicável também ao caso da decadência, por força do artigo 208 do Código Civil. Logo, contra absolutamente incapaz, se ligue, contra absolutamente incapaz, não corre nem prescrição e nem decadência. Assim, temos como correta a letra B, é só marcar. Passemos agora à proposição C. Não se pode renunciar à decadência legal nem à prescrição, mesmo após consumadas. Primeiramente, a letra C fala que não se pode renunciar à decadência legal. Percebam, decadência legal é aquela decadência fixada em lei, é aquela decadência que a lei cria, que a lei estabelece e que, portanto, não admite renúncia. No artigo 209 do Código Civil, 209, está escrito que é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Não se pode, portanto, renunciar a prazo decadencial legalmente fixado. Então, a primeira parte da proposição, joga na tela, que fala não se pode renunciar à decadência legal, está correta. Ela se coaduna com o texto do artigo 209. Já na sequência, a proposição fala em prescrição. Não se pode renunciar à prescrição. Gente, quando se trata de prescrição,
o artigo 191, ele vai admitir sim a possibilidade de renúncia. Por que isto? Porque renunciar à prescrição implica pagar a dívida prescrita. Toda vez que o devedor manifesta sua vontade de pagar aquela dívida que já prescreveu, ele estaria renunciando à prescrição. Isso pode acontecer? Claro que pode. Prescrição pode ser renunciada. O devedor, querendo, ele pode pagar a dívida prescrita. O que não pode é renunciar à decadência fixada em lei. Por isto, falsa a proposição C. E por fim, vejamos a letra D. A prescrição é a exceção que deve ser alegada pela parte a quem beneficia, enquanto a decadência pode ser declarada de ofício pelo juiz. Gente, tanto a prescrição como a decadência fixada em lei podem ser declaradas de ofício pelo juiz. Se você abrir o CPC, o Código de Processo Civil, em seu artigo 219, parágrafo 5º, está lá. O juiz conhecerá de ofício a prescrição. 219, parágrafo 5º do CPC. Já o Código Civil, em seu artigo 210, manda que o juiz conheça de ofício a decadência fixada em lei. Portanto, decadência fixada em lei, assim como prescrição, devem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Por isto, equivocada a proposição D. Façamos agora a próxima questão. Uma questãozinha simples sobre obrigações. João deverá entregar 4 cavalos da raça X ou 4 éguas da raça X a José. O credor, no momento do adimplemento da obrigação, exige a entrega de 2 cavalos da raça X e de 2 éguas da raça X. Nesse caso, é correto afirmar que as prestações... Atenção! Estamos aqui trabalhando a chamada obrigação alternativa. Obrigação alternativa, que é aquela que envolve uma multiplicidade de prestações, exonerando-se o devedor com a entrega de uma ou outra. Temos, assim, uma multiplicidade de prestações em que o devedor se exonera com a entrega de uma ou outra. Percebam, os objetos desse contrato realizado entre João e José são ou 4 cavalos da raça X ou 4 éguas da raça X. Ou 4 cavalos ou 4 éguas. Percebam, entregar ou 4 cavalos ou 4 éguas seria uma maneira de cumprir esse tipo de obrigação, a chamada obrigação alternativa. Acontece que o credor, no dia do vencimento, exigiu 2 cavalos e 2 éguas. Ele quis misturar os objetos. Percebam, a obrigação consiste na entrega de ou 4 cavalos ou 4 éguas, e não mistura desses animais. Estão percebendo? A ideia, portanto, é que o credor não pode exigir, nem um devedor pode ser obrigado a entregar 2 cavalos com 2 éguas, quando a obrigação envolve ou 4 cavalos ou 4 éguas. É dessa maneira que se deve cumprir a obrigação alternativa, e não do jeito que o credor está exigindo aqui na questão. Então, esse tipo de exigência do credor é completamente inconciliável, porque a obrigação alternativa ela tem que ser cumprida de maneira indivisível, ou 4 cavalos ou 4 éguas, e não 2 cavalos com 2 éguas. Tudo isso encontraremos no Código Civil, em seu artigo 252, parágrafo 1º. Vejamos as proposições. Letra A. As alternativas são inconciliáveis, havendo indivisibilidade quanto à escolha. Essa é a resposta correta. O credor, ele não pode forçar o devedor a entregar 2 cavalos e 2 éguas, quando, na verdade, a obrigação consiste na entrega de ou 4 cavalos ou 4 éguas. Correta a proposição.
Vejamos a letra B. As alternativas são conciliáveis, havendo divisibilidade quanto à escolha. Falso, não tem como se dividir, se cindir essa escolha. Já as letras C e D, elas nos falam em obrigações facultativas que não existem no ordenamento brasileiro. Essas obrigações nós encontraremos na Argentina, mas não no Brasil. O Brasil trabalha com obrigação alternativa e não com obrigações facultativas. Equivocadas, por isto, as letras C e D. E aqui encerramos esse segundo bloco. Não saia daí!